Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um programa Lançai as Redes Mais ao Fundo. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! No programa de hoje, vou responder uma pergunta que nos enviaram. Quando começa a vida humana? Antes, convido você para se inscrever em nosso canal. É só clicar abaixo em inscreva-se. Aproveite, já deixe o seu like. Isto ajuda na evangelização, pois este programa alcançará mais e mais pessoas. Vamos lá então, vamos dar início à resposta. A pergunta é: quando começa a vida humana? Do ponto de vista da ciência, a vida humana, segundo a genética, ela acontece no momento da fertilização. E qual é esse momento? A fertilização, segundo a ciência, acontece no momento da penetração do espermatozoide no óvulo, que forma uma nova entidade biológica que, segundo a ciência, é chamada de zigoto. O zigoto passa por muitas divisões celulares, segundo a ciência, chamada de mitose, originando muitas células que permanecem unidas, formando o embrião. Então, com base na ciência, podemos afirmar que no momento da fecundação, ou seja, quando o espermatozoide entra no óvulo, cria-se um outro ser humano, com um patrimônio genético diferente daquele do pai e da mãe, que contém toda a força necessária para seu desenvolvimento. É tão profundo isto, que vamos encontrar todas as características corporais, todas elas, capaz de multiplicar as células e formar órgãos humanos. É tão divino ao mesmo tempo, que falo do mesmo sujeito. Desde os primeiros segundos, falo do mesmo patrimônio genético, tudo super individualizado desde a fecundação. É tudo divino. A grosso modo, de forma talvez mais didática, a fecundação, ou seja, união do espermatozoide ao óvulo, acontece nas trompas, permanecendo por cerca de 14 dias em desenvolvimento, vindo a se alojar no útero após esse período. Levando em consideração este fato, uma tese defendida por alguns é a existência de duas etapas. Eles chamam de pré-embrião e embrião. Pré-embrião consiste na fase dos 14 dias, ou seja, antes de se instalar-se no corpo da mulher. E embrião após instalar-se no corpo da mulher. Esta mesma tese classifica o suposto pré-embrião como sendo de valor inferior ao embrião. Eu, como leigo, mas ao mesmo tempo estudioso do tema, já procurei em livros de medicina e nunca encontrei esta divisão. Pelo contrário, encontrei que desde a concepção até o nascimento, o ser que se desenvolve é o mesmo, ou seja, falo de ser único em desenvolvimento. Mas é importante analisar alguns argumentos daqueles que defendem a tese do pré-embrião, até como respeito máximo ao livre-arbítrio que cada um de nós temos. Vejamos
alguns argumentos, talvez os principais, são os 3 principais daqueles que defendem a fase chamada de pré-embrião, como eles denominam. O primeiro argumento que eles alegam é que nessa fase chamada pré-embrião, quando o embrião está em uma das trompas, né, e não no útero, fala dos primeiros 14 dias, eles argumentam que ele não é alimentado pela mãe e logo não há certeza que vai prosseguir seu desenvolvimento. Sobre isto, penso eu. Se não houvesse uma forma de se alimentar, penso que não existiria desenvolvimento, progressão de células. O corpo da mãe proporciona condições para o crescimento, para o desenvolvimento. Talvez nos primeiros dias se alimente daquilo que se encontra no próprio óvulo fecundado. Eu acredito que cresce e se desenvolve, pois se alimenta. Outro ponto que eu penso é que argumentar que nos primeiros 14 dias não há certeza de que vai, digamos assim, prosseguir seu desenvolvimento, é no mínimo um argumento talvez impensado. Pois mesmo no útero, quem pode garantir o sucesso do desenvolvimento? Eu vejo riscos idênticos, tanto nas trompas quanto no útero. Talvez com percentuais diferentes, mas riscos existem fora e dentro do útero. Quantas mulheres perderam seus filhos com 3, 4, 5 meses, por exemplo? Um segundo argumento daqueles que defendem a fase do pré-embrião, eles dizem que até os 14 dias não se formou aquilo que a ciência denomina como fios neurológicos, ou seja, o cérebro. Penso eu quanto a esta argumentação. O cérebro do feto se forma a partir dos genes, diz a ciência. E aí eu pergunto, onde estão? Dentro do embrião. Ou seja, só existe cérebro porque o embrião se desenvolve. Logo, o cérebro é fruto do desenvolvimento da vida do embrião. É uma sequência evolutiva e isto é inegável. Mas eles apresentam uma terceira argumentação. Eles dizem que o embrião, depois de implantado no útero, pode se dividir. Portanto, dizem eles que nós não temos a certeza da sua identidade. Penso eu a respeito disso. Este é o argumento que derruba todas as teses anteriores. A minha mãe, posso e sou testemunha disso, é gêmeas. E tem um exemplo em casa. Quando o embrião se dividiu, nasceram gêmeas, ou seja, 2. Isto mostra que a divisão não destruiu o primeiro embrião, muito pelo contrário, duplicou. E a Igreja Católica? O que ela nos ensina, o que diz a doutrina? A doutrina da Igreja Católica afirma que a vida humana começa da penetração do espermatozoide no óvulo. Essa fecundação dá lugar a uma série de acontecimentos até o nascimento. Desde a fecundação, existe um ser individual, capaz de desenvolver como pessoa humana. Mesmo na fase de pré-implante, lá nas trompas, já é uma pessoa. Falando um pouco de alma, eu acredito, e isto é minha crença pessoal, que a alma de uma pessoa é enviada por Deus dentro do mistério da minha fé no momento da penetração do espermatozoide no óvulo. Eu acredito tanto nisto que conversam com os meus filhos desde os primeiros momentos que tive a consciência da gravidez.
e o quanto que isso traz uma proximidade. Conversava com a alma dos meus filhos. Eu vejo isto escrito no Salmo 139, quando nos revela algo mais ou menos assim: Tu modelastes as entranhas do meu ser e me formaste no seio de minha mãe. Diz ainda um pouquinho mais à frente: Conhece-me até o fundo da minha alma. Eu interpreto como uma intervenção de Deus no envio da alma. E ainda fico imaginando, por que Deus esperaria para enviar uma alma somente quando o embrião se alojasse no útero? Qual a lógica disto? Ou somente depois do cérebro formado? Qual a lógica disto? Ou outra etapa a ser descrita, talvez, por alguém? E ainda acredito na forma inversa, ou seja, se Deus enviar duas almas, o embrião, lá na frente, se dividirá por força divina. É algo para pensarmos, não é mesmo? Na encíclica Evangelium Vitae está escrito que o direito ele é inviolável à vida e ele deve ser respeitado desde a sua concepção. O que isto quer dizer? Que nós devemos respeitar o ser humano e tratá-lo como pessoa desde a sua fecundação, ou seja, desde a união do espermatozoide com o óvulo. O Papa João Paulo II, na Carta às Famílias, chamada A Civilização do Amor, ele nos relata algo mais ou menos assim. Ele diz que, tanto na concepção, como lá no nascimento, os pais encontram-se diante de um grande mistério. Por isso está escrito em Gênesis: gerei um homem com o auxílio do Senhor. Grande mistério. Meus irmãos, eu penso que ao defender o embrião, estamos defendendo a humanidade, a grande obra divina, o dom do Criador, a imagem e semelhança de Deus. Os menores dos menores, como disse Jesus. Eu acredito que, para Deus, a alma de uma pessoa e toda a sua dignidade tem o mesmo valor, independente da idade. Seja desde o primeiro segundo de vida até o último soprar. Pense nisto. Gostou? Então, deixe seu like, agora mesmo. Se inscreva em nosso canal para ver outros temas e conteúdos de evangelização. Quer fazer o bem? Compartilhe este vídeo. Vamos levar a boa nova a mais pessoas. Evangelizar é nosso dever de cristão, meu e seu. Se você quiser saber sobre algum tema, sobre algo específico, escreva nos comentários, que estaremos acompanhando e respondendo. Quem sabe a sua pergunta pode ser o tema do nosso próximo encontro. Sua participação é muito importante. É isto, meu irmão, é isto, minha irmã. Vamos encerrar agora. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.